Oi, tudo bom, pessoal? Estou aqui voltando a gravar um vídeo, vocês não acreditam, eu vou contar aqui para vocês. Eu já tinha gravado essa aula, aí eu descobri que eu não compartilhei os slides. São 8h30 da noite e eu vou gravar novamente a aula para que vocês possam estudar no horário de melhor entendimento. Então eu estou fazendo essa introdução ao vídeo para que vocês tenham noção de que essa situação está desconfortável para todos. Estou aqui desde as 7 horas da manhã, preparando material de aula, atendendo vocês, com muito bom grado, mas é importante que o sacrifício, nesse momento de excepcionalidade, seja de todos. Então aí eu peço a vocês que leiam o material, que assistam os vídeos, façam os exercícios, que levem a sério o que nós estamos fazendo em casa, trabalhando duro, para que de alguma forma os prejuízos sejam menores do que se não tivesse ensino algum. E para que o ensino remoto funcione, é importante a participação de todos. Então eu estou fazendo esse registro para vocês entenderem que a situação está sobrecarregando todo mundo. São 8h30 da noite, já faz 11 horas que eu estou sentado no computador, preparando material de aula, preparando aula, exercícios, por causa do ensino remoto. Para apresentar a aula para 8 pessoas, como nós tivemos hoje cedo. E estou gravando esses vídeos a pedido de uma aluna que entrou em contato comigo, falando que ela está com dificuldade de estudar só com material escrito, se eu poderia fazer um vídeo sobre vírus. E aí, para atendê-la, eu fiz 4 vídeos. E agora 5, porque um eu estou tendo que repetir por causa do cansaço, que eu não percebi que durante a gravação eu não tinha colocado no modo de apresentação. Então vamos lá, né, gente? Força! Tamo junto, não vou desistir de vocês, mas peço que vocês não desistam de vocês. Que saibam aproveitar as oportunidades que estão sendo dadas, mesmo que em condições de excepcionalidade. Então, retomando aí, vamos falar sobre o ciclo do vírus. Lembrando, o vírus é uma estrutura formada por material genético e um capsídeo proteico, podendo, em alguns casos, apresentar um envelope, que é um invólucro proteico e proteína. Então, a estrutura básica do vírus é um capsídeo proteico e material genético. O vírus, essa estrutura acelular, ela depende da célula para poder se multiplicar, para poder sintetizar novos vírus. Então, a síntese do material viral e de novas partículas virais é totalmente dependente de células. O vírus é um parasita intracelular, ou seja, dentro da célula, obrigatório. E para que o vírus consiga infectar a célula, interiorizar, entrar na célula, se multiplicar, depois montar a sua estrutura e ser liberado, é necessário conhecer, é necessário que ele passe por algumas etapas. E essas etapas é chamadas de ciclo do vírus. Um ciclo típico do vírus é dividido em 5 passos. O primeiro é a fase de reconhecimento da célula hospedeira e ligação, É a etapa que a gente chama de adsorção ou ligação. Uma vez que o vírus se ligou à célula,
ele vai ou inserir o material genético dele no interior da célula, ou entrar inteiro dentro da célula. Uma vez dentro da célula, o material genético do vírus vai ser utilizado para a síntese de proteínas virais e vai ser replicado ou duplicado, né, para formar novos genomas virais. Uma vez que tenha genomas suficientes e proteínas suficientes para o capsídeo, inicia a fase de montagem, a quarta fase. Montado as partículas virais, eles vão ser liberados da célula na quinta etapa, que é a liberação. Então a primeira fase é a fase de reconhecimento e ligação do vírus à célula hospedeira. Essa etapa ocorre graças a moléculas receptoras, geralmente proteínas, que se encontram na membrana da célula hospedeira e que irão reconhecer proteínas existentes no capsídeo ou no envelope viral, a parte mais externa do vírus. Se for um vírus envelopado, vai ser proteínas que estão no envelope. Se for um vírus sem envelope, vai ser proteínas do capsídeo, né? Uma vez que o vírus se ligou à célula, tem início a segunda etapa, que é a entrada. E a entrada pode ocorrer por diferentes estratégias. Como aqui nessa foto à direita, onde o bacteriófago injeta o seu material no interior da célula e o capsídeo fica de fora, ou pode ocorrer do vírus inteiro entrar na célula. No caso de um vírus não envelopado, o vírus vai se ligar na membrana e depois ele vai entrar utilizando o mecanismo de endocitose da célula. Então ele entra e forma uma vesícula. Uma vez dentro da célula, o material genético dele vai alcançar o núcleo. Alcançando o núcleo, ele vai ser replicado e vai ser depois transcrito. E aí o RNA mensageiro traduzido no citoplasma vai sintetizar novas proteínas e aí fazer novos vírus, né? Nós vamos ver mais adiante. E aqui, um vírus envelopado, ele pode se ligar à membrana celular, a membrana do envelope se funde à membrana da celular e entra só o capsídeo, mas pode acontecer do vírus inteiro, entrar inclusive com o envelope, através da via de endocitose. Essa estratégia por endocitose é a forma como o SARS-CoV entra na célula humana. Tá? Uma vez o vírus dentro da célula, tem início a fase de replicação do genoma e a expressão genética, a síntese. É nesse momento em que a célula hospedeira é reprogramada para atender às necessidades virais. Então, nesse momento, ela vai começar a produzir material genético do vírus, proteínas dos vírus. E nisso ela deixa de produzir as suas próprias proteínas, deixa de seguir o seu ciclo, né? Agora ela começa a atender ao vírus. E aí produz material genético viral e produz proteínas virais. Quando tem quantidade suficiente de material para montar novos vírus, temos a próxima etapa, que é a etapa da montagem, onde as proteínas vão se juntar formando os capsômeros, por sua vez, vão juntar formando os capsídeos. E aí o capsídeo, ele pode ser montado já ao redor do material genético do vírus, ou ele pode ser montado vazio primeiro e depois um genoma viral é inserido nele. Uma vez que a partícula viral está completamente montada, temos a fase da liberação. A liberação do vírus pode ocorrer por diferentes estratégias. Pode ocorrer lisando a célula, nesse caso rompe e mata a célula, ou pode utilizar o mecanismo de endocitose da célula, que é o mecanismo que a célula eucariótica utiliza para secretar substâncias, e aí uma dessas substâncias secretadas seria as partículas virais. E pode sair também por brotamento, né? Quando sai por brotamento, ele leva o quê? Um pedaço da membrana e aí passa a se tornar um vírus envelopado. Então, olha só, olhando essas três estratégias, se o vírus do SARS-CoV-2, do Covid-19, é um vírus envelopado, qual é a estratégia que ele utiliza para sair? O brotamento, né? Ele é um vírus envelopado, então o envelope é adquirido por brotamento, né? Então é o que eu acabei de falar aqui. Então esse slide aqui já vou passar porque foi dito anteriormente. E aqui vou tratar disso um pouquinho mais com calma. Olha, aqui nós temos uma
eletromiografia, micrografia, né, que é uma foto tirada em um microscópio eletrônico, mostrando as etapas de brotamento do vírus. Olha aqui, ó, o vírus já está montado, ele vai ser liberado pela célula, ele se liga aqui na região da membrana e vai sair por brotamento, levando aqui, no caso, a membrana da célula, né? Note aqui nesse esqueminha que o vírus envelopado ele leva os fosfolipídios pertencentes à membrana da célula hospedeira e que nessa região onde ele vai brotar da célula tem um acúmulo de proteínas virais. Pensando no coronavírus, essas proteínas aqui verdinha poderiam ser as proteínas spike, que são as responsáveis pelo reconhecimento depois do receptor ACE2, né, que nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, os lipídios, os fosfolipídios do envelope, foram produzidos a partir de formação do genoma do hospedeiro e as proteínas que estão aqui, ó, foram produzidas a partir de formação do vírus. Então, são proteínas virais. E aí, então, já que nós falamos de vírus envelopados e vírus não envelopados, estamos mostrando aqui alguns vírus, né, que causam doenças no homem, que são vírus não envelopados, como por exemplo o vírus da herpes, da varíola, da adenovírus, do poliomielite, e vírus envelopados, aqui como o vírus da AIDS, influenza, da gripe, do sarampo e o do Covid-19, aqui o SARS-CoV-2. Né? Então aqui um vírus que vai romper a célula e um vírus que vai ser por brotamento e não rompe a célula, não mata a célula. Né? A especificidade do vírus, né? Por que um vírus vai infectar determinados tipos de célula? Isso está relacionado ali na etapa 1, na etapa inicial, que é a etapa do reconhecimento do vírus. Né? O vírus ele vai reconhecer aquelas células específicas que contêm determinado receptor. Então, quem determina a especificidade é justamente o receptor que vai ser reconhecido pelas proteínas virais. Tá? Então é por isso que um vírus de bactéria não vai infectar uma célula humana, porque aquele receptor onde o vírus vai usar de porta de entrada, ele está presente em células de bactéria, não está presente em célula humana. E vice-versa. Tá? Então, a especificidade do vírus é conferida justamente por essas proteínas receptoras que estão na membrana da célula hospedeira, né, que vai ser parasitada. Aqui é uma célula eucariótica, ela tem um núcleo. Tá? Então aqui os receptores serão reconhecidos pelas proteínas contidas no capsídeo ou no envelope viral, que vão reconhecer esse vírus e aí a partir daí segue as etapas seguintes, né? Que seria a entrada, a multiplicação e tradução, depois a montagem e a liberação do vírus. Bom, era isso que eu tinha que falar nesse vídeo. O próximo vídeo já trata dos bacteriófagos. E aqui, né, fica mais uma vez o meu pedido a vocês para que levem a sério, que estudem, que se dediquem, aproveite o tempo livre e vamos superar esse momento de pandemia juntos, né? Todo mundo fazendo um esforço adicional. Agora, quase 9 horas, vou encerrar o vídeo e vou poder, enfim, descansar no dia de hoje. Um abraço a todos e boa aula. Bons estudos, né?